Meu nome é Arnaldo e eu morava perto de uma fazenda chamada Recanto Pequeno, há uns 20 anos atrás, com a minha esposa na cidade de Joanópolis. Era um lugar calmo, cercado por densas matas e fazendas, com muitas criações de animais. Um dos meus vizinhos próximos era o Sr. Jonas. Ele era um homem solitário e muito reservado. Ele mantinha distância de todos os vizinhos, inclusive eu que fazia divisa com a fazenda dele. Ninguém nas redondezas sabia de detalhes da vida dele. A sua rotina era sempre a mesma, cuidando das plantações e de alguns porcos e galinhas. O que os fazendeiros contavam é que ele mantinha a distância da comunidade porque ele tinha algum segredo guardado. Alguns fazendeiros diziam que ele assassinou 2 homens e acabou parando ali para se esconder, mas ninguém tinha certeza se era isso mesmo. Na verdade, a vida dele era um mistério. Todos comentavam sobre ele, sobre o mistério que era a vida do Sr. Jonas. Falavam sobre a sua aparência relaxada e a maneira como ele evitava o contato com qualquer tipo de pessoa. Era muito comum, nas noites de lua cheia, ouvir uivos longos pelos arredores da fazenda do Sr. Jonas. Mas nós nunca vimos lobos pela nossa região. Alguns moradores juravam que se tratava de uma besta. Embora muitos considerassem isso só uma lenda, alguns juravam ter visto um animal peludo correndo sobre 2 pernas, vagando pelas propriedades em noites de lua cheia. Nos dias seguintes à lua cheia, sempre se ouviam as histórias no armazém, das visões da besta peluda que andava sobre 2 pernas e que atacava as criações de animais para se alimentar. Alguns garantem que viram a besta se alimentando nas sombras. Eu mesmo sempre achei que era mais conversa fiada do povo que gostava de criar medo nas pessoas. Mas eu mudei de opinião em uma noite, em que eu presenciei algo que eu jamais esqueceria. Em uma noite de verão, a lua cheia brilhava no céu estrelado. Eu estava ouvindo rádio enquanto minha esposa cozinhava um pouco de milho. Eu estava sentado na varanda, observando o horizonte iluminado pela lua cheia, quando ouvimos um uivo muito longo, bem próximo, e a criação toda ficou agitada. Era possível ouvir os nossos porcos e galinhas fazendo muito barulho bem lá embaixo, na divisa da fazenda com o Sr. Jonas. Me levantei na varanda, olhei bem no horizonte e o som vinha exatamente da direção da fazenda do Sr. Jonas. Senti um arrepio percorrer a minha espinha pelas histórias que contavam dele. Curioso e decidido, finalmente, a desvendar o que estava acontecendo, decidi pegar uma espingarda e fui até a cerca que dividia as nossas fazendas, onde ficava o nosso chiqueiro. A mata ao redor estava densa. Eu avançava com cuidado. Os porcos estavam muito agitados. Conforme eu me aproximava, conseguia ouvir passos pesados na lama. Quanto mais eu avançava, mais forte eu ouvia os passos, e os animais não paravam de fazer barulho. Resolvi então subir em uma das árvores para ter uma visão melhor da casa do Sr. Jonas e do chiqueiro. Olhei na direção da velha casa do senhor, mas eu não vi nada, somente uma luz acesa e uma porta aberta. Olhei para o chiqueiro e meus olhos se fixaram em uma figura alta e escura que se movia lentamente. Eu não consegui identificar direito o que era, mas não era humano ou muito menos algum dos nossos animais de criação. Ele caminhava sobre 2 patas, os olhos brilhando com uma intensidade assustadora. A besta peluda era real. O coração disparou no meu peito quando percebi que a criatura estava farejando o chão, se aproximando da área onde nossos porcos e nossas galinhas eram criados. Vi os animais se agitando em pânico, emitindo sons de medo. Então, num piscar de olhos, a besta avançou sobre as presas indefesas, rasgando e devorando-as com extrema violência.
Eu estava escondido nas sombras, em cima de uma árvore, observando aquela cena horrível. Era como um pesadelo ganhando vida diante dos meus olhos. A minha arma caiu das minhas mãos que estavam tremendo, e o medo me paralisou. Peguei a arma, subi novamente e a besta estava se alimentando. Eu deveria estar a uns 200 metros do local. Mirei a espingarda e dei 2 tiros. Um grito de dor rasgou o ar. A besta saiu correndo e desapareceu na mata alta. Deixando para trás apenas os restos sangrentos dos animais. Aquele foi o momento em que a lenda se tornou uma terrível realidade para mim. Será que o Sr. Jonas, com a sua aparência desleixada e reservada, guardava este segredo? A besta peluda que todos pensavam ser uma história assustadora era realmente verdadeira? Na semana seguinte, fui até o armazém e perguntei sobre o Sr. Jonas. As pessoas me disseram que ele passou por lá. Ele estava mancando muito de uma das pernas, inclusive usando uma bengala para auxiliar na caminhada. Aquele detalhe me aterrorizou. Ficou claro para mim que a besta era real. Afinal de contas, eu dei 2 tiros e ela saiu gritando de dor. Desde aquela noite, evitei ao máximo me aproximar da fazenda do Sr. Jonas. Eu nunca mais falei com ele e muito menos cumprimentava ele à distância. Por vários meses, todos viram o Sr. Jonas arrastando uma das pernas enquanto caminhava. Eu não contei o que aconteceu aquela noite para ninguém. Afinal de contas, eu não queria que essa história caísse nos ouvidos do Sr. Jonas. Ele passou vários meses puxando aquela perna, até que um certo dia ninguém nunca mais viu o Sr. Jonas por lá, e também nunca mais ouvimos os uivos da besta, ou muito menos o relato de que alguém teria visto a besta se alimentando dos animais. Mesmo o Sr. Jonas estando distante, quando a lua cheia brilha no céu, eu permaneço trancado em casa. Porém, as histórias sobre a fazenda do Recanto Pequeno continuavam na boca dos fazendeiros. Eu sei muito bem o que eu vivi naquela noite de lua cheia. Eu vivi o verdadeiro horror que passei sob a luz da lua cheia, e nunca mais apaguei da minha memória os olhos apavorantes da besta na mata. É isso, meus amigos. Este foi mais um conto e eu vou pedir para vocês, se vocês gostaram dessa história, por favor, não esqueça de deixar seu like. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E também vou pedir para você compartilhar essa história e o nosso canal com seus amigos que gostam de contos e histórias de terror. Um forte abraço e até a próxima história.